Então, pessoal, boa noite. Começamos a gravar. Esse é o horário máximo, né? A gente marca de 9, mas podendo aí começar um pouquinho depois, sempre que o pessoal vai entrando. Mas não vou passar nunca de 9h30, né? Então a ideia é que não, pelo menos que não passe. Para não ficar muito tarde, vocês sabem que eu gosto de repetir e falar bem do assunto. Vamos lá. Acho que estão me escutando bem, né? Bota aqui nas duas fontes. Eu vou compartilhar logo a tela aqui com vocês. E vou logo compartilhar. Essa é a turma de vocês do novo curso. É um curso só, na verdade, tá, gente? É o curso de aprendizado de máquina, mas eu tive que dividir em dois módulos. Conceitos e técnicas de aprendizado de máquina e modelos preditivos. Na verdade, teria ainda um terceiro módulo. Se tiver colo, mais na frente a gente pode fazer isso no próximo ano, né? Porque esse ano eu não sei se dá tempo. Que seria o de modelos não supervisionados. Esse modelos preditivos é basicamente modelos supervisionados, né? Então, alguém falou que não estava tendo a aula, mas está aqui a aula passada. Não sei se foi nesse grupo ou se foi no outro. Deixa eu ver no de estatística. Não, de estatística já concluiu. O outro de vocês já concluíram também, que é esse aqui, tá? Aqui, galera, quem não fez tudo ainda, faça até o momento de eu fechar a mesma turma, tá? Mas eu acredito que, ó, a maioria aqui, 18, tem uma galera boa aí que provavelmente 18 pessoas, ó. 18, 19, 21. Só que lembrem, para você receber a certificação, você vai ter que fazer o projeto que eu empurrei para o módulo 2. Uma vez que o módulo 2 você vai ver vários modelos, e aí com o estudo de vários modelos, vocês vão poder escolher, né, testar mais e tudo mais. Então, vou atualizar aqui o material, conteúdo. Sempre eu coloco esse modelo talvez preditivo que esteja mais novo. Esse aqui, não sei se eu botei algo novo, acho que sim, com certeza botei, atualizei. Até essa parte de regressão linear. Vou também atualizar esse, espero que esteja botando mais atualizado. Show! Então vamos lá. Vou abrir esse, né, que é o que eu uso. Na aula passada a gente estudou. Pessoal, eu recomendo que vocês reestudem, tá? Leiam esses materiais, tragam dúvidas, pesquisem na internet, que tem material muito bom na internet. Estudem pelas IAs da vida, como você achar melhor, gente. Cada um tem sua estratégia. Tem gente que gosta de pegar um livro e ler. Se alguém está em dúvida de livros, eu posso sugerir aqui, até agora aqui na aula. Tem um muito bom que eu gosto, para quem quer se aprofundar mais. Uma abordagem de aprendizado, alguma coisa assim, de máquina. Esse livro aqui, ó. Esse livro é muito bom. Tem os clássicos, né, também. Esse já é um livro clássico. Cadê que não abriu? Esse aqui. Esse livro é muito bom. Tá? Aborda isso que a gente estuda e muito mais um pouco. Ó, tem uma avaliação boa, 207. Claro que tem outros livros, né? Se a gente olhar aqui os recomendados, por exemplo, esse aqui, esse eu acho que é o mais antigo. Uma abordagem moderna. Deixa eu ver esse. Talvez seja, nem conheça esse aqui. Esse é de 21, né? Então tem que ter um mais antigo. Esse é de 22, é uma abordagem moderna. Esse é show, sim, de Stuart Russell e Peter, esse é clássico. Acho que é o mais novo. Então, recomendo também. Deixa eu ver. Bem,
Esses 2 livros já é mais do que suficiente para quem gosta de livro, né? Ah, eu gosto de videoaula. Cara, pesquisa no YouTube, tem muita coisa boa, velho. Manda pra mim, traz pro grupo. Eu digo se tá básico, se não tá básico. Aqui é o básico, né? Aqui vocês estão tendo a entrada, né, nessa área. Então, se você vai para uma área de ciência de dados, ou se você vai ficar nisso aqui só para aplicar em algumas questões pessoais de vocês, às vezes o cara que não é da área de TI, enfim, a gente está aqui para discutir tudo isso, né? A aula passada a gente estudou tudo isso aqui, né? As abordagens, a gente estudou. Eu vou ver se eu abro aqui. Acho que ele vai pedir para eu. Abre aqui mesmo. Então a gente estudou tudo isso aqui, né? Porém, teve uma parte que eu atualizei nesse material que eu coloquei essa parte aqui. Eu coloquei antes do conteúdo que a gente já estudou. Então eu vou voltar aqui, né? O material está atualizado e depois vou lá para frente. Então a gente estudou essa interpretação. Isso aqui tudo a gente estudou. Esses slides eu mudei um pouquinho as ordens, tá? Essa semana. Então estudamos isso aqui. Como o modelo aprende, a gente estudou. Certo? Mas é isso aqui. Aprendizado do conjunto variando, tal. Pronto. Isso aqui eu vou refazer. E os pressupostos a gente estudou. Então eu vou falar de novo aqui como o modelo aprende. Quando chegar nos pressupostos a gente pula. Se alguém tiver dúvida, também pula a seleção de atributos que a gente comentou. Mas se alguém tiver dúvida a gente passa rapidamente. E vem para a regularização, que foi onde a gente parou, né? Que eu não vou entrar em detalhes porque o curso é aplicado aqui, né? Não é um curso científico, acadêmico. Mas vocês têm que compreender apenas o que é feito. Então, a gente viu como o modelo aprende os coeficientes, né? Só revisando. O modelo ele vai sempre buscar minimizar, essa é uma métrica, né? A soma dos erros ao quadrado, que a gente chama de mínimos quadrados. Porque o que é que acontece, galera? Eu vou ter que comprar um tablet para mim, porque esse cara aqui, eu tô olhando pelo... Peraí. Deixa eu tirar o celular aqui. O que é que acontece? Desenhar no... Acho que eu... No Paint mesmo. O meu Windows está com um probleminha que ele não está buscando. É bugado, tem que reinstalar. Aí eu tenho que vir aqui no... Deixa eu ver se esse Paint em 3D eu consigo. Ah, sei lá. Vou tentar aqui. Eu vou tentar aqui um gráfico, certo? O que é que acontece? Quando o modelo está aprendendo, como eu disse a vocês na aula passada, eles vão... Imagine uma regressão linear simples, tá? Você tem lá o intercepto, né? Você tem lá o intercepto, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, um verdinho. Tá. Né? Lembra? Deixa eu melhorar isso aqui. Uma regressão linear simples, né? O que é isso aqui? São pontos de dados, são exemplos, né? É como se eu tivesse aqui uma variável x, independente, e a variável y, né? Naquele formato que a gente conhece. Certo? Nesse formatinho aqui, ó. Lá da primeira aula. Certo? Esse formatinho aqui. Só que aqui é uma regressão, aqui é multilinear, né? É simples, essa daqui. Então o beta 0 é o nosso intercepto, o beta 1 é o coeficiente que vai multiplicar x e o erro é o erro que a gente vai ter. Beleza, o que é que eu estou querendo dizer? Que o modelo, a regressão linear, faz de conta que isso é uma reta, tá? Ele vai traçar mais ou menos a menor reta que vai ajustar esses pontos de dados. Então eu tenho aqui uma variável
esse ponto de dado aqui, verdinho, ó, no X, esse valor aqui é o valor real dele. Né? Esse cara aqui, ó, faz de conta que isso é uma reta, tá? Esse é o valor real. Né? Mas o modelo, se você projetar aqui, o modelo está dando aqui, mais ou menos. Então, o modelo vai estimar esse ponto aqui. Mas, na realidade, ele é aqui. Certo? Então, isso aqui é o erro. Beleza? Aí, o que é que acontece? Se tu ajustasse aqui, eu vou dar Ctrl Z. Se essa assim, tá. E será que não é melhor essa reta aqui? Eita, peraí, assim também não. Tem um modelo. Uma linha não aqui, cadê? É esse aqui, formas 2D. Será que não é melhor essa reta aqui não? Já expliquei isso, né? Bem, você vai ter que o quê? Calcular todos esses erros aqui. Tudo isso que eu mostrei para vocês. Né? Por exemplo, esse cara aqui, qual é o erro? Ele bate aqui, né? O modelo vai dar esse valor, mas na verdade é esse valor. Então o erro é isso aqui. Então o algoritmo ele vai calcular esse erro, vai elevar ao quadrado ou não, se eu estiver usando os mínimos quadrados. Então o que é que acontece? Beleza. Então eu vou agora imaginar que eu tenho um outro gráfico aqui, que é o quê? Deixa eu ver se eu consigo. Imagine isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo com esse cara aqui. Não, epa. Esse cara aqui. Vamos tentar fazer isso. Mais ou menos isso, certo? O que acontece? Cada carinha daqui, eu vou voltar para pincel aqui, ver isso. Esse cara aqui é um... Eita, esse não. É um coeficiente. E aqui é o erro. Basicamente isso. Então, para um intercepto constante, mas sempre usando o modelo com interceptor, né, com a outra variável, ele vai verificando, né, ajustando esse coeficiente. Aqui a matemática por trás disso. Quem tiver interesse pode estudar depois e discutir comigo se tiver dúvida. Mas aqui para a aula eu não vou trazer, porque a gente teria que ter conhecimento de derivada, limite, derivada parcial. Aí se eu aumentar o número de variáveis, e enfim, eu não vou entrar nessa matemática. Mas apenas para dizer a vocês que ele vai ajustando esse coeficiente, que é o beta 1, e depois o beta 0, até encontrar essa melhor reta. Certo? Até encontrar a melhor reta. Isso é uma revisão do que a gente já estudou, tá? Vamos dizer que fosse essa. Então veja que essa reta de baixo vai ter uma função diferente. Certo? O que é essa função de custo? Essa função de custo é a distância do erro elevado ao quadrado. Lembra daquela distânciazinha que eu desenhei aqui? Elevado ao quadrado. Somo todas elas, para cada pontinho verde desse, somo todas elevadas ao quadrado e tiro a média. Isso é a média do erro quadrático. O que quer dizer isso, galera? Esse camarada aqui. Porque eu simplesmente não somo todos os erros sem elevar ao quadrado. Posso também, mas a ideia é que aqui, quando eu tiver um cara desse, ó, onde o erro vai ser muito grande, certo? Eu vou elevar esse erro ao quadrado, ou seja, eu vou penalizar retas, modelos, que
tenham erros que sejam muito grandes. Eu vou penalizar mais, porque eu estou levando ao quadrado, certo? Essa estratégia ela é utilizada em uma forma de aprendizado, certo? Então, basicamente, a gente vai estudar agora as formas de aprendizado. O ajuste do conjunto de variáveis, ele é feito para cada beta. Cada coeficiente beta-j, quem é beta-j, gente? Só para vocês entenderem. Resumidamente, é o coeficiente que vai multiplicar, a grosso modo, o valor de x. Ou seja, representa um efeito marginal de xj. X é a variável independente. Mantendo as demais variáveis constantes. Certo? Eu ajusto o coeficiente em conjunto com as demais variáveis. Eu não ajusto ele sozinho. No entanto, quando eu estou ajustando esse coeficiente, estou dizendo que eu estou ajustando beta 1, eu mantenho as demais variáveis constantes. Certo? Então, o melhor modelo, né, o modelo escolhido, o modelo que vai ser ajustado para os dados, vai considerar todas as variáveis simultaneamente. Beleza? Ele não vai considerar cada variável sendo selecionada individualmente. E aí ele tenta encontrar a melhor combinação de coeficientes. É óbvio que existem estratégias, né, que buscam otimizar isso aí. Mas, como eu disse a vocês, entra um pouco para otimização, assuntos que não cabem ao nosso curso. A gente entra até demais aqui. Se vocês forem estudar vários cursos desse, gente, da internet, eu já, inclusive, já assinei várias plataformas. Tem muita coisa boa, muita coisa nova, muita coisa que eu aprendi que não é... Coisas que dentro da aprendizado de máquina que eu já conheço, mas que eu aprendo ainda coisa nova, né? Assuntos de outras áreas que eu ainda não conheço, mas ninguém até hoje eu vi nessas plataformas entrar profundamente nessas questões, exceto uma plataforma que eu ainda não a conheço bem, das que eu conheci, que ela, eu não acessei as aulas dela, que eu acredito que eu inclusive acessei porque ela entra nessa parte matemática a qual eu quero aprender mais, essa questão de otimização. Mas não é o caso aqui, mas eu só comento para que vocês saibam. Porque perceba, a regressão linear ela não é de hoje, ela não veio com o uso de aprendizado de máquina, ela já existe. Né? Então, quando você tem regressão linear simples ou múltipla, a ideia é encontrar os melhores coeficientes para cada variável. Né? Que vai ajudar a prever o valor de y, que é a variável resposta, né? A partir das variáveis x1, x2 e assim por diante. A lógica por trás de aprendizado, a gente já viu isso, mas eu estou revisando porque tem uma parte nova aqui que eu quero falar. O modelo tenta prever y chapéu, que é o estimado. Quando vocês observarem y e chapéu, i é o ponto. yi, esse verdinho aqui é um izinho desse. I1, I2, I3, I4, certo? Próximo de yi. Esse daqui é a estimativa. Esse aqui é o valor real. Certo? Então, a diferença entre eles é essa daqui, que é essa diferença aqui, né? Por exemplo. Deixa eu ver se eu conseguisse... Ó, vamos dizer que seja esse aqui o modelo. Né? Esses caras aqui, cada carinha desse aqui, vamos ver um mais longe, esse aqui, ó.
esse valor aqui dele em x, na realidade dá isso aqui, mas o modelo, ele toca o modelo aqui. Então o erro é isso aqui, essa distância. Beleza? Então, para medir a qualidade, a gente usa o MSE. E a gente tenta encontrar os menores coeficientes que minimizam a média do erro quadrático. Esse método é uma das formas de você trazer esses coeficientes. A ideia que ele encontra aquele gráfico anterior que eu mandei aqui é que ele vai derivando aquela função de erro, de custo, e a cada ponto que ele vai derivando, quando a derivada for zero, para quem sabe do que eu estou falando, a derivada vai ser uma reta assim, tocando naquele ponto mínimo. Que é exatamente onde aqui eram os coeficientes, aqui era o erro, não era isso? Exatamente onde a derivada é zero, é o menor erro. O coeficiente que vai dar o menor erro, né, nesse ponto aqui. Como é que eu encontro ele? Derivando essa função. Não vou entrar em detalhes disso, tá? Mas só para que vocês saibam. O modelo considera todas as variáveis simultaneamente. Eu adicionei no material uma abordagem desse aprendizado, tá? É bom que vocês deem uma lida lá depois, se tiver dúvida principalmente. Ou seja, o modelo considera todas as variáveis simultaneamente. Ele não encontra o coeficiente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele não encontra um coeficiente aqui, o melhor coeficiente para uma variável, individualmente para cada variável. Quando ele vai calcular o erro, esse erro aqui, vamos dizer que, cadê o texto? Vamos dizer que y igual, aí ele está botando lá, o coeficiente é, vamos tá, 3 mais 2x mais 3. Pronto. Aqui é o 3, vamos botar 3 mais 2x. Ele tá tentando encontrar, esse aqui é o y chapéu, certo? Estimado. Ele está tentando encontrar esse valor aqui. Quando ele vai tentar encontrar, ele está botando lá um 2, vamos dizer que é o 2. Aí ele tem o valor de x, não tem? Tem. O valor de x é esse valor aqui, ó. Aí ele vai estimar, vamos dizer que aqui seja... Eita, sumiu. Vamos dizer que aqui seja 10. Y igual a 3 mais 2x. Soma de novo. Pronto. Vamos dizer que aqui seja 10. 2 vezes 10, 20 mais 3, 23. Tá meio coisado aqui, né? Esse modelo aqui ele vai dar 23. Mas vamos dizer que o real aqui se fosse o 20. Então o erro foi de 3, né? Eu precisaria de... Erro foi de menos 3, na verdade. 23 menos 3. Não é isso? O erro aqui foi menos 3. Ok. Porém, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai usar essa mesma função 3 mais 2x para todos os pontos. Vai somar menos 3 ao quadrado dá 9. Aí soma com o próximo erro, do próximo ponto. Mas o que eu estou querendo dizer é que a estimativa dele vai considerar esse 3 aqui. Tá? Por isso que é isso que eu estou dizendo assim. Considera todas as variáveis simultaneamente. Então, cada beta-j representa o efeito marginal de xj sobre y. Isso aqui é a interpretação de beta-j, né? Se eu aumentar, se o modelo fosse esse aqui, eu ia dizer o quê? A cada vez que eu aumento um ponto em x, se aqui for 11, eu aumento by
B1, desculpa, beta 1, vai aumentar y duas vezes. Certo? Variáveis redundantes colineares podem prejudicar o modelo. A observação, isso a gente já falou. E a melhor combinação, o modelo busca uma combinação ótima. Ou seja, que combinação ótima é essa? Qual é a melhor combinação? Beta 0 e beta 1. E se eu tiver xn variáveis? Aqui eu só estou com uma variável, que é x. E se eu tiver y igual a 3 mais 2x1 mais 5x2, ou seja, outras variáveis. O modelo vai aprender, isso é uma regressão muito linear. Aí, galera, aqui eu trouxe um exemplo intuitivo, né? Que eu já falei para vocês. O modelo encontra os coeficientes beta 1 e beta 2 que melhor explicam a influência conjunta desses variáveis no preço. Considerando, por exemplo, casas grandes tendem a ter mais quartos, né? Ajuste os coeficientes para minimizar o erro quadrático, é o que eu acabei de falar. Faz isso considerando todas as variáveis juntas, já falei, e resultado uma equação linear que tenta prever y com base na melhor combinação de x1, x2 e xn. Ou seja, x1, x2, xp é quem? Número de quartos, no caso aí da casa, né? Metro quadrado e assim por diante. Mas o que eu queria trazer de novo já na aula de hoje, se for uma revisão da aula passada, é que existem formas de aprendizado. Uma delas é essa forma da equação normal. Equação normal, ela utiliza álgebra linear. Galera, não te aperreia com isso aqui se tu não souber. Agora, o que está aqui. Agora, isso é álgebra linear, é matriz, vetores, ou seja, tu estudou isso no colégio. Agora, preste atenção. Se tu quer compreender mesmo o aprendizado de máquina, dá uma estudadinha nisso aqui. E eu botei um exemplo no material que dá para você entender só pelo exemplo. O que acontece aqui? Aqui a gente está fazendo o quê? Está pegando a matriz X, que é quem? As variáveis independentes, e multiplicando, a transposta dela multiplicada por ela mesma. Esse resultado a gente está invertendo e multiplicando pela transposta dela vezes o valor de y. Isso aqui é computacionalmente caro e pode ser inviável quando eu tenho um x, ou seja, uma quantidade de dados muito grande, certo? Outra forma de aprendizado é essa daqui, ó, o gradiente descendente, que é essa ideia aqui, ó, que ele vai descendo em busca do menor valor, certo? Ele vai derivando essa função de custo até que essa derivada vá tendendo a zero. Nesse caso aqui, esse método é iterativo, ou seja, é uma repetição até encontrar aquilo ali. Para quem programa já entendeu o que eu estou falando. Até minimizar o erro de forma aproximada, não necessariamente a melhor forma. Não vai realizar cálculos de matriz inversa, porque, veja, calcular isso aqui, olhando uma matriz pequena, você faz na mão, no colégio a gente estuda isso. Cai no Enem, eu acho que cai lá, você calcula. Mas imagina aí, 50 mil linhas. Tu vai calcular? O computador calcula, mas o custo computacional disso é alto. Cada interação, ou seja, os coeficientes de beta são atualizados usando a seguinte regra. Nesse esquema aqui, como é que beta é atualizado? Com essa formulazinha aqui, ó, com o próprio beta anterior, menos um alfa, que eu vou explicar o que é. E aqui é a questão que eu falei para vocês, gente. É cálculo, tá? Eu não vou entrar em detalhes disso aqui para este curso. Mas vocês podem estudar, é óbvio, se tiver com interesse. Mas eu vou explicar a ideia disso aqui, não é difícil de entender. Então, permite controle sobre o desempenho computacional por meio dos parâmetros, como taxa de aprendizado e número de interações. A taxa de aprendizado é esse alfa aqui, eu vou explicar para vocês. Vê só, eu vou até apagar. Deixa eu ver isso, como é que eu apago. Até apagar isso aqui. Ó. Deixa eu ver isso aqui.
eu vou botar de novo aquela função de custo. Vamos entender que... Vou tentar fazer com esse cara. Não é bem assim não, mas eu vou tentar. Em geral. Vamos dizer que seja mais ou menos isso aqui, certo? Qual é a ideia? Tu vai ter aqui um coeficiente e aqui o erro. Como eu disse a vocês, para cada valor do coeficiente aqui, ó, vamos dizer que aqui seja 1, aqui seja 10. Ele vai ter um erro, por exemplo, para quando é 1, o erro que deu, calculou lá, para todos aqueles pontinhos de dados, foi alto, né? Então, existe uma taxa de aprendizado, esse alfa aqui, que é um hiperparâmetro, lembra lá dos hiperparâmetros da aprendizado de máquina, que você pode ir ajustando ele com um valor positivo ou negativo e calculando, aí eu vou novamente a matemática, a derivada nesses pontos. A derivada é uma reta que toca nesse ponto aqui, certo? Só um toquezinho, é a tangente. Quando eu configuro esse valor, digamos, se eu configurar um valor desse com 0.5, vamos dizer que é 0.5, ele vai aqui descendo, dando saltos para o próximo ponto. Ele dá um salto desse ponto para esse ponto, por exemplo. Nesse ponto, o valor aqui, vamos dizer que foi 1.5 aqui, né? Estou chutando, tá? O erro foi menor. E ele vai fazendo isso, gente. E ele vai encontrando. Como é que ele encontra isso? Ah, tem toda a história da derivada. Mas com toda a história da derivada, vai chegar nessa fórmula aqui. Ele vai, ó, subtraindo o valor de alfa do próprio valor do coeficiente e calculando esse gradiente aqui, tá? Porque a matemática é cálculo 1, enfim. Mas a ideia é essa, é que ele vai aqui, ó, e ele vai encontrando novos coeficientes. Quando ele vai derivando, é uma reta assim, certo? Quando ele toca nessa reta, a derivada neste ponto aqui não é zero, porque para quem conhece derivada, ela vai zerar quando a reta é uma constante, certo? A ideia é que ele... Opa! Saiu do Paint. I no problem. Saiu, mas tá tudo bem. A ideia, pessoal, é o quê? A ideia é que ele encontre, veja, o coeficiente que vai levar ao menor erro. Agora ficou mais fácil, né? Ou seja, aqui. Mas lembre que eu falei para vocês, vou deixar assim mesmo, que ele vai dando saltos, né? Ele saiu desse ponto aqui, veio para esse, veio para esse, veio para esse, veio para esse. Perceba que se eu seguisse mais ou menos essa sequência, ele não ia, talvez ele chegasse nesse. E nunca que ele ia conseguir essa reta de baixo. Mas isso por quê? Como foi esses saltos que ele vai dando aqui? Quem é que define isso? É esse alfa, que está aqui. E esse é um valor que você define no aprendizado, certo? Se você definir um alfa pequeno, resumidamente, o que é que vai acontecer? Os saltos são bem pequenininhos. O custo disso é muito alto.
Porque ele vai toda hora estar derivando, encontrando e derivando. Pode demorar muito a chegar no mínimo. Se você definir alfas grandes, ele pode pular. Ele nunca chega no melhor mínimo. Então, isso é um ajuste. Você pode, inclusive, definir um alfa tão grande que ele vai ficar... Deixa eu bagunçar aqui. Você pode definir um alfa tão grande que daqui ele pode vir para aqui, se o alfa for muito grande, e daqui ele pode vir para aqui, aí volta para aqui, aí vem para aqui, aí ele nunca consegue ter uma derivada próximo de zero nesse ponto. Beleza? Então, esse alfa serve para esse ajuste. Então, é assim que o modelo vai aprendendo até encontrar esse coeficiente. E vai fazendo isso, galera, até que encontre o menor. Certo? A ideia é essa. Agora, essa ideia aqui, ela é mais direta, né? Eu posso abrir aqui o material de vocês. Tá aqui, ó. Para quem tiver curiosidade, dá uma estudadinha lá. Esse exemplo aqui, usando álgebra linear. É porque eu não vou aqui entrar nesses detalhes, tá? Mas vocês podem dar uma estudada e dá para entender. Aqui você tem os valores deste exemplo aqui. Esses valores aqui de x são valores da variável x, tá? E isso aqui os valores de y. É como se dissesse assim, 1 levou a 2, 2 levou a 2.5, 3 levou para 3.5, assim por diante. Para vocês verem, né? Isso é um exemplo com 3, isso é um conjunto de dados aqui com 3 exemplos. Aí você tem que entender um pouco de matriz, tá? Mas ele chega aqui no estimativo. Né? Esse exemplo aqui conseguiu chegar aproximadamente, se não tiver feito errado os cálculos, no mesmo valor. Para beta 0 e para beta 1. Tá? Então, entenda que neste caso aqui do gradiente descendente, que é uma otimização com derivadas, você ajusta um hiperparâmetro. Isso de hiperparâmetro é possível também na regressão linear. Lembra lá do KNN e tudo mais. Tá? A gente já falou de seleção de atributos. Né? Seleção forward, backward. Qualquer dúvida, eu recomendo. Pessoal, se você quer aprender, não fica só na aula aqui, não. Dá uma lidazinha também aqui, ó. Tá bem detalhado. E a ideia é que você compreenda a ideia. Como funciona? A seleção de atributos existe. Eu posso selecionar atributos em uma regressão linear. Então, quais são as estratégias? Estratégias de seleção progressiva ou de seleção mista. Na verdade, progressiva ou regressiva. E mista, que usa as duas coisas. Né? Então, a progressiva é quando eu vou colocando variáveis. A regressiva é quando eu coloco todas e vou retirando. A mista é quando eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Bem, precisa implementar? Não. Mas, por exemplo, se você vai usar o ECA, por exemplo, eu tenho essas opções lá. Então, o ECA aqui, ó. Se você abrir um conjunto de dados qualquer, é que tem um conjunto de dados aqui fácil. Acho que dentro do próprio ECA. Aí você abre aqui bem
Você tem a opção aqui de seleção de atributos. Então você vai, por exemplo, ao selecionar qualquer opção dessa, você teria que parar, clica aqui, analisa, estuda o que é essa seleção. Então, por exemplo, qual é o método de busca que eu vou utilizar? Algumas dessas técnicas aqui, não só do método quanto da forma da avaliação, elas não funcionam em conjuntos, tá? Você teria que dar uma estudadinha na que você vai utilizar. Por exemplo, essa daqui, o Eckler sempre traz uma referência de onde ele utiliza isso aqui. Ó. Esse cara aqui é baseado nesse estudo aqui, ó, Correlation Based Feature Subselection for Machine Learning. Então, seleção de subconjunto de características baseadas em correlação. Ele basicamente faz uma correlação das variáveis independentes com a dependente, né? Com a variável resposta. Então, avalia a importância do subconjunto de atributos pela consideração da capacidade preditiva individual de cada atributo. Então, ele olha individualmente a capacidade preditiva de cada atributo. Percorre, né, ao longo do grau de redundância entre elas. Né? Às vezes, por exemplo, uma variável e outra variável, elas têm uma capacidade preditiva boa para a variável resposta, mas elas são redundantes. O que uma faz, a outra já faz. Às vezes, o que a variável x1 faz, a variável x2 já diz. Então, quando eu coloco as duas, talvez possa existir ali uma covariância entre x1 e x2. Ou seja, x1 aumenta, x2 também aumenta. Então, ali é onde eu vou selecionar uma ou outra. É aquela que me der melhor resultado sozinha, por exemplo. Então, um subconjunto de características que altamente correlacionado com a classe ao qual você está tendo tem menor intercorrelações são preferidas, ou seja, ele olha um subconjunto de características que são altamente correlacionadas com a variável resposta, mas que tem baixa intercorrelações entre elas. Tá? A ideia é essa. Então aí ele fala, ó, ele diz, eu estou dando só um exemplo aqui, como eu disse a vocês, né? Sempre a gente vai dar uma olhadinha no ECA. Então ele diz o que é cada option dessa, né? Como você pode trabalhar. Aí você teria que estudar e ver esse CFS, que é o ECA, às vezes ele dá nome aos próprios métodos que ele utiliza, né? CFS subset eval, ou seja, eval de avaliação, subset, né? Características. Agora, eu posso choose ou escolher outros, aí lá vai, né? Por exemplo, esse aqui não dá para usar aliás, só dá para usar com o Rank Search Method, né? Lá em Classify Attribute Eval. Should I select Rank Search Method for you? Yes. Aí ele muda aqui, ó. Então tem que ter cuidado com isso aqui. Então você tem que conhecer o que você vai olhar. Por exemplo, essa estratégia aqui, ó, esse método de busca é o best first, ou seja, busca o espaço de atributo, né, o subespaço de atributos. Aqui é, deixa eu procurar, não sei o que ele quer dizer com isso, escalonando, mas deixa eu trazer aqui o tradutor. A gente não tentar traduzir errado. Pesquisa o espaço de conjunto de atributos por meio de escalada gananciosa, aumentando com o recurso de retrocesso. Uma tradução meio direta nessa daqui, mas deu para entender. A direção dele, ó, forward, backward, bidirecional, é aquilo que a gente falou.
ele vai selecionando, pessoal, de forma gananciosa, ou seja, tentando, isso é muito custoso, tentando avaliar todos os subconjuntos, né? Ó, grid stepwise, esse daqui também. Eita, se eu entendi correto, esse aqui é que busca mesmo. Busca gananciosa, para frente ou para trás no espaço de subconjunto terceiro. Pode começar com nenhum ou com todos. É aquela ideia que a gente acabou de estudar. Isso, pessoal, preste atenção, isso aqui não é pré-regressão linear não, né? O que eu estou falando aqui é nosso curso, tá? Isso aqui é seleção de atributos para qualquer modelo. Só que, quando a gente está falando em regressão linear, a gente pode também selecionar atributos. E aí eu volto, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, senão a gente sai da aula. Eu volto para cá. Para comentar com vocês essas técnicas, né, de seleção sequencial. Que existe também seleções automatizadas, como regularização também faz isso. Árvore de decisão que a gente estudou, validação cruzada, a gente testando vários modelos. Mas o que é importante que vocês saibam na seleção de atributos. Veja, seleção de atributos é um assunto à parte. Ele não é específico de regressão linear, tá? Só isso que eu estou dizendo a vocês. Até porque a gente já comentou sobre esse conceito de seleção de atributos lá atrás. E quando eu falo em selecionando de atributos, eu não estou falando de escolher o coeficiente da regressão linear, não. São coisas diferentes. Seleção de atributos é, eu vou ou não considerar aquele atributo na hora de aprender. Na hora de eu definir os coeficientes, x1, x2, x3, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, se for uma regressão multilinear, para x1, x2, x3, x4, x5, ou seja, para cada variável independente. Eu vou, beleza, se eu considerei um coeficiente para cada um, é porque todas as variáveis entraram no meu modelo. Beleza? Todas as variáveis estão participando do modelo. A seleção de atributos é algo meio que eu defino antes de fazer esse treinamento. Eu digo, essa variável x3 ou essa variável x4, x5 não vai participar do modelo. Eu selecionei, ela não vai porque para eu justificar. Então a seleção de atributos impacta diretamente na performance e robustez. Reduz overfit, porque se você botar atributos demais, talvez o modelo aprenda demais para o treinamento. Facilita a interpretação, você não precisa interpretar diversas variáveis que estão ali modificando o resultado do modelo simultaneamente. E ainda economiza recursos, né? Então, análise estatística, conhecimento de domínio, validação empírica, pode definir melhor o conjunto de atributos. Aí aqui, pessoal, vocês estão vendo que ainda falta 30 slides, né? Eu não vou esticar tanto, mas eu vou passar aqui em alguns desses assuntos. Regularização, que é uma ideia que a gente pode trazer para o treino, né, para a modelagem, como a ideia de evitar overfit. É meio que penalizar alguns coeficientes para evitar que também o modelo fique o quê? Muito tendencioso a uma variável. Uma variável defina muito sobre o modelo. Então, se você tiver um coeficiente muito grande, por exemplo, imagine uma variável que o coeficiente foi 10 e outra que o coeficiente foi 1,5. A função, o resultado, vai ser muito alterada, valor estimado, muito mais por causa do coeficiente que é 10, do que o que é 1,5. Então a regularização meio que faz um segundo ajuste, vamos dizer assim,
modelo. Então, normalmente diminui o overfit, penaliza coeficiente muito grande, controla a complexidade do modelo. Às vezes, por exemplo, um modelo muito complexo é o quê? Um modelo com N variáveis. Às vezes modelos que, se a gente fosse falar aqui de regressão polinomial, com grau 2, grau 3, para quem não está entendendo isso, a gente está trabalhando aqui só com grau 1. X elevado a 1. Né? 2x é o que? 2 vezes x elevado a 1. Né? Então evita overfit, sobreajuste. E ajuda ainda na seleção dos atributos. Porque a regularização meio que ela freia. Né? Esse exemplo aí que eu falei do coeficiente muito alto. Né? Por exemplo, sem regularização, o modelo atribui um peso absurdo para corda e parede. No preço aí também não, né? Mas com regularização esse peso é reduzido ou removido. Né? Pode acontecer, o modelo, entenda gente, a matemática não entende do negócio, tá? A estatística não entende do negócio. Então, pode acontecer o que a gente chama de... Eu não falei de... Por isso que é bom você saber um pouco de estatística aqui, né? Eu entro às vezes nesse assunto como se você estivesse no curso de estatística e até mesmo na segunda parte do curso de estatística. Mas existe uma coisa que a gente chama de correlação que muitas vezes acontecem, correlações entre duas variáveis, mas que na verdade ali foi porque existe uma variável no meio que quando essa aumenta, essa daqui que aumenta. E quando essa daqui, que é a mediadora, quando essa daqui aumenta, que essa aumenta. Mas não existe uma relação dessa com essa direta. Né? Existem situações dessas. E existem situações que são as espúrias. Né? Uma coisa aumentou, a outra aumentou também. Eita, tem uma correlação aqui. Não. Eita, meu celular toda vez eu esqueço. Deixa eu só colocar aqui na bateria. Beleza? Então assim, a regularização, em tese, ela vai fazer isso. Reduz todos os coeficientes, não zera variáveis. Todo jogo, por exemplo, esse exemplo aqui é legal. A regularização que a gente chama de Ridge Regression, você pode configurar isso no ECA. Ela reduz os coeficientes, não chega a zerar. Imagina aí que tu tem um time de futebol onde todos jogam, mas ninguém se destaca muito. Né? Ou seja, ninguém é a referência daquele jogo. Tá? Ou todos jogam, mas jogam num tempo semelhante. Quando há multicolinariedade, ou seja, quando uma variável independente está correlacionada com outra, e quando você tem, por exemplo, muitas variáveis, esse valorzinho aqui de lambda você pode configurar lambda, tá? Como um hiperparâmetro. Quando você tem muitas variáveis, mas não quer excluir, então ele regulariza esses valores. Essa Lasso Regression, que a gente chama de L1, Lasso e Ridge são as principais técnicas de regularização. Ela também reduz os coeficientes e pode chegar a zerar. Se ela zerar um coeficiente, ela selecionou aquela variável. Né? Ela meio que quase seleciona as variáveis, é isso? Meio que faz uma seleção automática de variáveis. Você tem muitas variáveis e você não acha que alguns são irrelevantes. Tudo isso aqui você pode usar nas ferramentas de aprendizado de máquina. No Python, onde quer que seja. O que é que eu gosto de fazer? Quando eu tenho um tempo e quando eu tenho uma base que me dá suporte para isso, eu
cara, é validação cruzada na veia. Aí entra com o aprendizado de máquina. Eu vou validar, pegar a base de treino lá, nem que seja com CAFOLD 5 e testo com read, testo com laço, vejo como é que funciona melhor, se tem diferenças ou não, ou seja, se isso não vai... Né? Então, normalmente, quando é que a gente vai regularizar? Muitas variáveis preditoras. Quando o modelo apresenta coeficiente grande, tenta-se melhorar a generalização, né? Até mesmo quando eu quero selecionar variáveis automaticamente, que é o caso do laço, que ela chega a zerar o coeficiente. É o que eu acabei de falar, né? Sempre valido o efeito de regulação via validação cruzada. Eu não tenho outra ideia. Escalonamento, a gente já falou várias vezes disso aqui, no primeiro curso. É a ideia da padronização e da normalização. Eu já falei disso, tá? É só revisando aqui. Principalmente se você vai regularizar. É aquela ideia de uma variável, pessoal, que você está, por exemplo, calculando o peso e idade de uma pessoa, ou peso e altura, para dizer se a pessoa é um homem ou uma mulher. Assim, não vou nem trabalhar desse jeito, porque não é problema de regressão linear, mas para dizer se eu tenho lá o peso e tenho a altura da pessoa e vou talvez definir ali tentar definir a partir de peso e altura o percentual de gordura do cara, né? Claro que eu teria que ter outras variáveis que iam me ajudar, enfim, mas só que eu tenho peso e altura e vou tentar definir o percentual de gordura. O peso normalmente vai me dar o quê? 70 quilos, 80 quilos, 90, 75. E a altura? A altura vai ser 1,80, 1,78, 1,87. Ou seja, são valores em escalas diferentes. Mas se você use em centímetros, você vai ter lá 180, 170 e o cara não vai ter 170 quilos, vai ter 90, 80. Ou seja, as escalas estão diferentes. Esse escalonamento deve ser feito com padronização, como a gente já estudou, e normalização. Se tiver dúvida, material 1 para entender as principais diferenças entre os dois, tá? Quando eu tenho dados normais, quando eu não tenho, normalmente eu uso padronização. O que é a padronização? Qual é o cálculo que é feito? Eu acho até que eu repito isso aqui nesse material. Ajustes, aqui é a seleção de atributos, com escalonamento. Não repito a técnica, mas eu falo, né? Aquele que transforma os dados para terem média 0 e desvio padrão 1. Normalmente quando a gente tem uma distribuição normal, aqui é mais indicado. E aqui eu reescalo entre 0 e 1 usando o min max scalar. Aqui tem uma formulazinha, né? Vai no material 1 lá que a gente dá uma estudadinha se você tiver com dúvida. Mas o que é importante é que você entenda que isso é preciso ser feito, né? Então evita distorções, variáveis com valores muito grandes podem dominar a função de custo, garante justiça na regularização, penalizações como laço ou read funcionam sobre os coeficientes, e variáveis e escalas diferentes geram penalizações injustas. Se eu tiver uma escala, como já disse, né, grande demais, vai bagunçar o teu modelo. E aí, após o escalonamento, né, eu consigo ter uma comparação mais justa. Aí o exemplo que eu acabei de dar de idade e renda familiar, por exemplo. Um vai de 0 a 100, o outro vai de 0 a 50 mil. Né? Então, quando escalonar, se o seu modelo usar regularização, então, com certeza. Aí aqui até voltando, né, KNN, eu também falei de escalonamento. Modelos de regressão múltipla com variáveis de escalas muito diferentes. Cara, só não escalona aí se tu tiver 2 variáveis, 3 variáveis que estão ali na mesma escala, praticamente a mesma. Aí talvez não valha a pena, né? Aí, ó, as fórmulas eu tinha botado aqui, né? Esse aqui preserva mais os outliers, então se eu tiver um conjunto de dados com
muitos outliers, essa normalização aqui vai sofrer mais, é óbvio, né? Porque se eu tenho um outlier com valor alto demais, esse valor de baixo aqui vai ser grande demais, automaticamente o x' vai ser pequeno demais, né? Vai ser menor. Lembre que isso aqui é o maior valor, menor valor, menor valor e o valor de x, o valor que eu estou verificando. Então, aqui eu já expliquei, né? Aqui uma revisãozinha do que é o que é seleção de atributos, o que é regularização read, lasso e escalonamento. E aí agora as métricas que a gente já conhece também, né? Então após você... Porque preste atenção, galera. A regressão linear já era utilizado. Então quando a gente estuda o aprendizado de máquina, a gente fica pensando, peraí, qual é a ideia aqui? Bem, tu pode criar um modelo de regressão linear usando lá, como vocês viram, álgebra linear, o método da gradiente descendente, independente de aprendizado de máquina. E as métricas usadas é R ao quadrado, que indica a proporção da variabilidade explicada, ou seja, o R quadrado do valor estimado e do valor real, né? O erro absoluto, a raiz quadrada do erro ao quadrado, o médio. Eu tiro isso aqui é a média do erro quadrado, né? MSE. Eu tiro a raiz quadrada para ele ficar na mesma escala do original, né? Que é o MAI. É uma métrica que eu gosto bastante. A raiz do erro quadrado com médio. Então essas métricas vocês já conheceram, né? Por isso que eu falei que aqui ia ser mais rápido, né? Por exemplo, você tem aqui o valor real e o valor previsto. Então meu erro foi esse. Valor real, valor previsto. O erro foi... Esse erro aqui está errado, né? Não, tá certo. Também foi esse. E assim vai. Valor real, valor previsto. Aqui o erro foi negativo, né? Porque o real menos o previsto dá negativo. Aqui é positivo. Mas veja que é a mesma escala. O erro é de 5. Né? Aqui negativo. Então, se eu for calcular o MAI, eu vou tirar o valor absoluto disso aqui. 2 mais 2, 4, mais 5, 9, mais 5, 14, mais 1, 15. Divido por 5, que é a quantidade de exemplos, né? Para cada exemplo desse. O erro deu 3. Se eu for fazer com esse aqui, ó, é a mesma coisa, só que eu vou elevar ao quadrado, porque é o erro quadrado, né? Vou tirar a média e vou tirar a raiz quadrada dele. Então veja, quando eu tenho um erro maior, esse valor aumenta muito. Se eu fosse ter o MSE aqui sem ser a raiz quadrada, era só tirar isso aqui, né? Era 59 dividido por 5, né? Dá aproximadamente 12, né? A diferença do erro de 3 para 12. Agora, quando eu tiro a raiz quadrada, eu volto para uma escala próxima, né? Da escala dos erros. Então o erro médio é de 3 pontos. O MAI ele é interessante porque ele é mais facilmente interpretado, né? Mas o RMSE é facilmente interpretado porque você pode pensar ele na mesma escala basicamente do MAI, pode ver que dá um valor próximo. Por quê? Porque apesar de eu levar ao quadrado, depois eu tiro a raiz quadrada, eu consigo penalizar erros maiores. Não penalizo tanto quanto o MSE. O R ao quadrado é muito bom para dizer o quanto o modelo está explicando aqueles dados. Certo? Então, por exemplo, aqui um resultado de uma regressão linear, exemplo, digamos que eu tenho aqui o Y é a minha nota, X é quantas horas eu estudo, beta 0 é o meu intercepto, que vai ser calculado, o beta 1 é a inclinação, que vai ser calculado o coeficiente, e o erro é um valor aleatório, que vai ser exatamente o erro estimado. Né? Fez-se aí uma regressão, né? Fez-se os cálculos, e aí, ó, R ao quadrado deu 81. O que eu vou mais me preocupar aqui em explicar a vocês?
é a interpretação disso aqui, né? Não precisa você entender o que é o F aqui, teria que entrar um pouco na estatística. Mas vocês podem entender que 81% da variação das notas são explicadas pelo número de horas estudadas. Isso aqui é um resultado para essa variável aqui, ó, x, que é o número de horas estudadas, certo? Isso daqui. Beleza? E tudo bem que não está na parte estatística, mas considerando que esse valor aqui foi menor do que 0,05, a grosso modo, eu posso dizer que esse resultado foi estatisticamente significativo. Em outras palavras, essa variável é importante, tá? Para o modelo. Então, 81% da variação das notas é explicado pelo modelo. É isso que o R quadrado diz, né? Essa variação das notas. Um aluno tirou nota 10, o outro aluno tirou nota 8. Por que variou? É 100% explicada pela variável x? Não, 81% explicado pela variável x. E os outros 19%? Explicado por outros fatores que eu desconheço. Né? Pode ser vamos dizer, sei lá, a importância familiar do aluno, ou o número de horas dormidas do aluno, enfim, não sei. Eu não botei no modelo, eu não avaliei. Certo? Aqui o resultado para o intercepto. Beleza? Esse aqui, horas de estudo. Não, esse aqui foi o geral. Desculpa, esse aqui foi o geral. E esse aqui foi para o... porque esse aqui foi o modelo, tá? Esse aqui são os coeficientes, beleza? Ou seja, y é igual a quem? A 3,5, qual foi o modelo encontrado? Mais 0,8x. Se o aluno estudar é, 5 horas, 5 vezes 0,4, 7,5. Vai tirar 7,5. Tá? Ambos foram significativos. E o erro padrão, eu não vou entrar em detalhes, é um pouco de estatística. Mas isso aqui é um resultado que você usa com qualquer ferramenta. Beleza? No ECA, você pode vir aqui, eu estou com essa base aqui aberta. Essa base aqui é uma base categórica, né? Eu vou abrir uma base numérica. Deixa eu ver essa. Não. Tem uma melhor aqui, que é a... Cadê? Essa daqui. Essa daqui. Né? É limitar aqui um erro médio de 105, lá vai cocada. Eu vou clicar aqui, vou em Functions. E eu tenho aqui a opção, ó, observe que aqui eu só vou ter opções de problemas de regressão, tá? Fica desabilitado, por exemplo, uma função logística. Eu tenho essa Linear Regression aqui, tá? E tenho esse Simple Linear Regression. Bem, eu só quiser saber a diferença, eu tenho que vir aqui e estudar. Eu posso pegar esse cara, clicar aqui, ó, Class for Use Linear Regression para predição. Bem, é isso aqui. Ele tem um conjunto de valores aqui, que não necessariamente tudo isso é hiperparâmetro, tá? Aqui eu tenho um valor de region. Nem tudo isso aqui é hiperparâmetro. Algumas coisas são, por exemplo, como esse debug, são configurações do próprio ECA. Você tem que vir aqui em More, entender um pouco. Esse Linear Regression ele é mais complexo. Eu acho que esse Simple Linear Regression, né, é mais simples, eu acho, não, ele é. E aprende uma regressão linear simples. Né?
Learn a Simple Linear Regression Model. Pega os atributos que resultam no menor erro quadrado, né? Só pode tratar com atributos numéricos, né? Ou seja, todos os atributos têm que ser numéricos. Ele não utiliza, se eu tiver atributos categóricos, não funciona. A outra funciona porque ele faz uma a técnica, vocês são do curso de aprendizado de máquina, né? Às vezes eu confundo com a turma que eu tô. Aí ele faz aquela técnica pode fazer, né, inclusive, das variáveis dummies, né, que a gente estudou no primeiro método. Então, por exemplo, você pode clicar aqui, escolher esse cara e pedir para ele, por exemplo, usando a própria base de treino, gerar um modelo, né? Ele gerou aqui, ó, ele tem aqui várias variáveis, né? Variável numérica, tal. Ele gerou aqui, ó, um modelo usando apenas esse MMax. Nos dá aqui, ó, a raiz do erro quadrático médio, nos dá o erro absoluto. Esse valor aqui não é o R quadrado, tá? Aqui que é a raiz é aqui. Raiz do erro quadrado médio relativo. Tá, esse relativo absoluto e erro é outra métrica que ele subtrai, né? Faz o erro, né? Um menos o outro, tira um módulo e divide pelo erro, desculpa, divide pelo valor original. Ele faz isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. A gente já usou a gente falou dessa métrica, né? Ele faz isso aqui, ó, y menos y chapéu, que é o estimado, né? O módulo, né? O valor absoluto disso dividido por y. É o erro absoluto dividido pelo valor de y. Então, quanto menor esse percentual, isso vai ser um valor assim, né? Por exemplo, digamos que eu tenho um valor 100 e o estimado foi 95. Vai dar 5 dividido por 100, né? Vai dar 0,05. Então, vai dar 5%. Quanto menor esse erro, melhor. Essa métrica aqui, inclusive eu falei isso no meu doutorado, ela tem umas falhazinhas, tá? Para algumas situações ela não é interessante. Isso aqui não é o R quadrado. O ECA ele não traz muitas dessas opções. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais opções. Não. Aqui é o modelo como ele quer que traga a resposta. Aqui é porque eu não estou usando todas as métricas que ele tem, se você quiser. Mas aqui eu não estou usando porque é um problema de regressão, né? Se você, por exemplo, clicar aqui e mudar... Deixa eu utilizar esse cara aqui, só para ver. Pronto. Aqui é uma regressão linear simples, né? Como vocês sabem, gente. Ele escolheu a melhor variável, que foi esse mmax para ele. Por isso que só usou uma. Quando eu uso aqui, ó, linear regression, ele utilizou o quê? Ele utilizou todas as funções. Esses caras aqui, ó, foram calculados, esses coeficientes. Beleza? Veja que aqui ele até nos deu já um erro. Número de instâncias, 209. Ele já nos deu um erro de 50, né, para 37. A raiz quadrada foi para 36. O coeficiente de correlação melhorou. Esse coeficiente de correlação aqui, você teria que fazer isso para saber
863 vezes 0,863. O R quadrado deu 0,744, ou seja, 74% é explicado pelo modelo. Esse cara aqui vai dar 0,93 vezes 0,93, 86, 87 praticamente por cento, tá? Então, numa regressão linear múltipla, eu vou ter mais de um evento, tá? E ele vai analisar cada variável dessa, né, que é o resultado da tua regressão. O valor do intercepto, o coeficiente para a quilometragem e o coeficiente para a idade. Veja que todos foram... Isso aqui, gente, só para vocês saibam, isso é um exemplo sugestivo, né? Não necessariamente foi calculado. É um exemplo para que vocês aprendam a interpretar. Então, a cada 1000 quilômetros rodados a mais, eu vou ter R$400 a menos. A cada ano de idade do carro, eu vou ter R$3.000 a menos. Todos os p-values são menores do que 0,05, significativos. Beleza? Qualquer dúvida aqui, pergunta, galera. Levanta a mão, fala no chat. E aí, por exemplo, ele trouxe o R aqui e o R quadrado. O R quadrado é R vezes R, né? Se eu não calculou errado aqui, 0,91 vezes 0,91. 0,8281, arredondando 0,83, né? Traz o erro médio, traz a soma dos erros ao quadrado. Aqui é um pouco de estatística, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas vocês já entenderam o básico. Então, conclusão: regressão linear simples, regressão linear múltipla. Simples, eu tenho uma relação clara entre horas de estudo e nota. Uma variável, R quadrado elevado, eu tenho um bom ajuste, né? Eu tenho uma explicação da variação da variável resposta dada pelo modelo, tantos por cento. Mas quanto maior, melhor. Regressão múltipla, eu vou ter mais de uma variável influenciando no modelo. Eu tive ali um R quadrado de 83%. E o modelo foi aprovado no teste com p-value abaixo de 0,05. Alguns exemplos de como você pode usar regressão linear. Prever preço de imóvel. Aí eu tenho vários atributos. PIB, para quem entende da área, vai saber quais são os atributos. Na área de ciências sociais, escolaridade, para eu prever o desempenho escolar de um estudante, né? Por exemplo, no modelo lá que eu desenvolvi, eu usei a regressão linear, mas não foi um bom resultado. Não sei se está aberto aqui. Eu acho disso. Esse aqui. Não. Esse foi o. Mas tem um exemplo aqui, mas eu não trouxe. Tá? Não vai tirar não. Aqui já é o suficiente. Aqui já é o suficiente. Eu acho que eu... Pronto. Eu trouxe aqui, ó. Desculpa, gente. O meu problema era classificatório. Eu usei regressão logística, que a gente vai estudar na próxima aula. Mas aí eu trouxe, ó. Para cada situação, quais foram os hiperparâmetros que eu utilizei. Usando o Python aqui, tá? Mas não tive bons resultados. Deixa eu ver aqui. Aqui foi só explicando o modelo. É porque aqui é um artigo resumido. Mas aqui tal. Tá. Aqui foi na base de teste, que é o que importa. Eu vou olhar a área sobre a curva ROC. 79.
O Randall Forest foi 88. Aí interessante, a regressão logística ela teve uma precisão de 91. Quem lembra o que é precisão? Né? Uma precisão de 91, mas com uma acurácia de 74, alguma coisa... Desculpa, acurácia não, mas um F1 score de 22 é porque tem alguma coisa errada aí. O recall. Baixo demais, né? Então, eu não consigo... O que é a precisão? É aquela história. Quando eu digo que aquele cara vai evadir, né? Isso aqui é na variável de interesse, né? Ele 91% das vezes eu acertei, mas é porque provavelmente esse modelo não conseguia ajustar bem, não foi possível, porque o algoritmo não conseguia de fato aprender. Ele, para poder se sair bem, ele terminou dando evasão para quase todo mundo, né? Por isso que ele... Desculpa, dando evasão para quase todo mundo não. Aí é a precisão, né? Dos que ele disse que era evasão, 91% realmente evadiu. É isso mesmo. Porque ele, na verdade, ele disse poucos, né? Aí ele acertou ainda ali. O que é que acontece então com a regressão, com o recall? Com poucos eu fui falando que evadiu, eu não consegui recuperar quase ninguém que realmente evadiu. Ele teve uma precisão alta, por quê? Porque na verdade ele disse que muita gente não evadia. Resumindo, é isso aí. Entendeu? Termina tendo uma precisão alta, mas vai ter um recall baixo. O Randall Forest, que é uma técnica que eu pretendo mostrar para vocês neste curso. Né? Neste curso, gente, ó, só para vocês saibam, já estudamos KNN, estudamos agora a regressão linear, vamos estudar a regressão logística, vamos estudar tanto para regressão quanto para classificação, né? São modelos preditivos. Então, vamos estudar árvore de decisão, vamos estudar árvores de regressão. Acho que eu vou precisar de 2 aulas aí também. Então vamos ter ainda uma aula de regressão logística, 2 de árvores. E vou ver se incluo o suporte vector machine, mas depois o Randall Forest. É porque aqui não dá para ser tudo em uma aula não. Eu gosto de explicar com calma. Beleza? Então aqui alguns cuidados, né? Se os seus dados não são lineares, né? Ou se você tem aquelas premissas lá que não foram bem elaboradas, então você pode ter regressão polinomial, regressão exponencial, depende de como os dados estão relacionados. Neste caso aqui, talvez essa importante informação. Eliminate collinear attributes, true. Normalmente a gente deixa true. Tá? Qual é o método aqui que eu vou usar para selecionar atributos? Então eu não vou usar nenhum método, não vou fazer seleção de atributos, né? Vou usar um método M5, e aí eu teria que estudar, ver o que é que esse método M5 dele faz. Grid method, ou seja, grid é canocioso, né? A gente já viu. Então, como ele usou aqui os 5, o método solucionou os 5, né? Mas se, por exemplo, se eu mudasse esse valor aqui, se eu botasse 1 ponto... aqui não vai...
Mudou um pouco aqui, tá vendo? O coeficiente aqui foi 0.0491. 489. 152. 153, mas ainda foi próximo, né? 0056 foi o mesmo, 6414. Ah, desculpa, galera. Uma coisa que eu tô vendo aqui, ó. O primeiro, ele usou a seleção de atributos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Eu tenho 6 atributos. Então, ele retirou MYCT, MMMin, MMax, AXCHmax. Acho que ele tirou esse aqui, não foi CHmin. Não tenho. Tá vendo? Nesse modelo aqui, ele já considerou. Né? Ele já considerou, porque aqui, ó, se você olhar os atributos, ele botou os 7, ó. Não, aqui não, cadê? Aqui, ó, 1.0 vezes 0 elevado a 8, né? Então, é 0,00 um bocado de zero aí. Ficou bem parecido até os resultados, mas veja que ele adicionou aqui, nesse caso, o CHmin, né? Porque eu zerei aqui o reach. Se você botar aqui só para o teste, mandar rodar, veja que eu estou aprendendo com a mesma base de treinamento, tá? Aí ele, ó, considera também todo mundo. Por mais, deixa eu ver aqui. Ah, não, desculpa, galera. Na verdade, foi porque eu não botei a seleção de atributos aqui, eu errei. É aqui. Aqui. Aí ele seleciona. Agora, o que eu queria ver é o seguinte. Aqui eu selecionei atributos e aqui eu selecionei atributos, não foi? Isso. Foi o mesmo valor? Não. Por quê? Aqui foi um valor diferente lá do lambda, do reach. Né? Aí, é aquela história, né? Eu vou testar isso até quando? Se eu fizer aqui nesse Simple Linear Regression, eu não tenho muitas opções. Ele vai no máximo aqui. Ele vai rodar o mesmo exemplo, né? Aqui eu vou ter outros métodos, né, galera? Não cabe a gente aqui. Mas, ó, só de árvores, olha quantos métodos de árvores eu tenho aqui, né? Baseado em regras. Esses aqui são métodos normalmente que utilizam vários algoritmos. Aqui são os chamados preguiçosos, né, baseados em distância, como o KNN. O KNN é você usa o IBK, como eu já mostrei a vocês, né? Vocês podem brincar com isso aqui, é aqui baseado em redes bayesianas, só que você não vai ter nenhum, porque é o problema aqui de regressão. Esse cara aqui eu não vou, só para verificar ele vai fazer algo parecido com o que eu expliquei. Eu teria que ler ele aqui para não falar, eu estou tentando lembrar. Implementa uma regressão, um processo gaussiano, para escolher o melhor sem ajuste de hiperparâmetros. São muitas informações aqui para a gente estar discutindo aqui agora. Veja que tem muitos métodos do ECA aqui, ó, como esse, que muitas vezes são métodos do próprio ECA, tá, galera? Implementado pela equipe lá, do pessoal que desenvolveu. Então tem outros, regressão logarítmica. E aí eu posso começar a pensar em outros modelos, né? Eu vou usar uma árvore de regressão, eu vou usar um support vector regression, né? O que é que eu vou usar? Então, o modelo, pessoal, vai te dizer muito quando tu tiver analisando os dados.
Então tu vai descrever teus dados, tu vai olhar para teus dados. Eu caí, pessoal, aqui no... Vai ficar só a minha voz. Epa, epa, epa. Eu caí lá no celular porque descarregou, tá? Estou aqui no computador, mas está gravando normal, tudo em hora. Então é isso. Né? Na maioria das vezes, você no curso de aprendizado de máquina, vocês vão testar isso aqui. Usando regressão linear. Tô com sono já. Usando regressão linear, não. Validação cruzada. Beleza? Então, galera, é isso. Regressão linear é isso. Se alguém tiver dúvida, bora falar. Parar a gravação aqui.